gente, né? Ou mesmo para vocês, se quiserem fazer uma revisão. Para quem entrou depois, é a aula número 41. Está na página. Eita, 41, 42, página 365. Página 365. Tá? Amanhã nós vamos começar a estudar Brasil Colônia, a aula número 39, né? O complexo colonial açucareiro. Vai ser legal começar a estudar Brasil Colônia a partir aí do ciclo do açúcar e tal, é bacana. Pessoal, vamos começar a compartilhar a tela para que a gente possa ir fazendo a nossa aula sobre o aquecimento global. Pronto. É preciso lembrar, a princípio, que o aquecimento global, essa, digamos assim, essa capa de CO2, não é? É natural do planeta Terra. Tem que ter isso aí. Tem que ter a proteção. É necessário que haja essa proteção para refletir os raios solares, né, que entram e também para absorver a calor e não devolver esse calor para o espaço. Então, a radiação solar entra e fica retida aqui. Só que essa camada ela tem uma espessura exata, essa camada de CO2, né, de gases estufa, ela tem uma quantidade exata. Então, é a mesma coisa que você ela tem que ser um cobertor daqueles fininhos. Ela não precisa ser um edredom de usar no inverno de Campos do Jordão, entendeu? O homem tem aumentado essa camada. Esse é o grande problema. É a ação do homem que tem aumentado essa camada natural. Caso contrário, se não houvesse essa camada, né, em alguns lugares aí onde o Sol incide perpendicularmente, nós iríamos torrar, e em outros lugares nós iríamos congelar, não haveria vida na Terra, tá? Só que nós estamos aumentando muito a espessura desse cobertor. Esse é o tal do aquecimento global. Nós estamos, pela ação antrópica, né, pelo desmatamento, pela poluição, nós estamos aumentando a espessura desse cobertor de tal forma que ele acaba ficando aí, digamos, grosso demais, né? E a gente acaba se prejudicando por isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para começar, então, sempre que eu falar em ação antrópica, ó, lembra desse termo, antropos, quer dizer homem, né? Então, é a ação do homem, certo? Antropos. Né? Então, como o homem altera a dinâmica climática a partir das emissões de gases estufa. Vejam só, essas emissões de gases estufa podem acontecer, por exemplo, pelo escapamento dos carros, né? A queima do combustível fóssil, o petróleo, tá? Então você emite dióxido de carbono. Também através da emissão do gás metano, né? Que é aquele gás, é o CH, né? Que a gente coloca na atmosfera, por exemplo, a partir do lixo, então as emissões orgânicas, né? Lá do lixo, tá? Também através dos gases do processo digestório do gado bovino, do rebanho bovino. Como tem muito boi, aumentou demais o número de cabeças de gado, também aumentou, né, o volume de flatulência desses bovinos, tá? Então, isso também colabora para o aumento aí do efeito estufa, desculpa falar assim, né, o pum do boi, né? Também nós temos as queimadas, como as que estão acontecendo no Brasil em maior quantidade. É que é tanta desgraça que a gente nem percebe, mas há um ano atrás, em agosto do ano passado, veio aquela nuvem preta em direção aqui ao sudeste, né? E nós ficamos assustados com isso e tal. Então, todas essas emissões
óxido nitroso, né? Através de fertilizantes, metano, como eu falei, lixo e gases digestórios do rebanho bovino, acabam contribuindo para o aumento desse cobertor que fica lá na atmosfera. E daí? E daí que o raio solar entra, aquece, bate na atmosfera, né, na litosfera, e quando ele volta, ele não consegue voltar, ele fica retido aqui nas nossas proximidades, aumentando a temperatura do planeta Terra, né? Ó, aumentando a temperatura do planeta Terra. Vocês todos já devem ter assistido aquele filme, né? O Dia Depois de Amanhã, né? Claro, aquilo ali é um exagero, né? Mas é engraçado isso, né? É isso que mais ou menos pode acontecer, não de um dia para o outro, né? Mas pode acontecer. Nós vamos encontrar em algum momento o derretimento da calota polar, comprometendo algumas correntes quentes que possibilitam a vida em algumas latitudes do planeta, como na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso acaba provocando, então, no final das contas, o resfriamento de algumas áreas, tá? E a diminuição da chuva em outras áreas. Nós acabamos entrando aí numa glaciação, mas isso muito no futuro. Nesse momento, o aquecimento global ele traz outros perigos, né? A mudança da dinâmica climática da Terra pode provocar o aumento da disponibilidade de vapor d'água na atmosfera e aumenta a quantidade de chuva. O derretimento das calotas polares, então, aquela água que está presa lá nos polos, ela desce, vai para os oceanos e ela vai encher os oceanos, vai aumentar o nível dos oceanos. E daí? Ora, aumentando o nível do oceano, aquelas áreas que estão mais baixas, né? Áreas litorâneas, ilhas que são muito baixinhas, muito planas, elas vão sofrer. Algumas áreas, como lá na Holanda, na Bélgica, né? Áreas que ficam abaixo do nível do mar, né? Elas acabam sofrendo também. Acabam, claro, mantidas por diques, né? Os polders, elas acabam também sendo inundadas, tá? Aumenta também a quantidade de energia para furacões, os furacões ficam muito mais fortes. Então, são várias mudanças que acontecem no clima. Aqui tem uma tabelinha com as fontes de emissão dos principais gases que contribuem para o aquecimento global. Tá? Ó, contribuição para o aquecimento global, certo? Isso sai, essa tabela saiu do IPCC, é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, lá da ONU. Tá? Então, o principal gás que colabora com o dióxido, colabora com o aquecimento global é o dióxido de carbono, tá? De onde? Vejam só, não apenas dos automóveis, não apenas dos automóveis, tá? Vamos lembrar que lá no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, né? Boa parte da energia gerada para as casas, para as indústrias, vem da fonte termoelétrica, a partir da queima do carvão mineral, que provoca então aí as grandes emissões de dióxido de carbono. O Brasil, não. É claro, também automóveis lá, né? Você pegar a cidade de Los Angeles, por exemplo, tem mais automóveis do que seres humanos. Tem 1 milhão de automóveis a mais do que seres humanos. Tá? O Brasil não, porque o Brasil tem o álcool hidratado de cana, né? Que não, que diminui já essas emissões nos automóveis, e a maior parte da energia brasileira é gerada através da fonte hidrelétrica, né? Através da água lá, da movimentação da água nas turbinas, e não através da fonte termoelétrica. Então, essa parte aqui a gente não tem culpa no cartório, não. A nossa culpa é aqui, ó. Devastação florestal. Queimar a Amazônia
para colocar gado, para colocar soja, tá? Aí nós temos culpa no cartório, sim. Né? Nós contribuímos fortemente com as emissões de gás carbônico, tá? Aqui o Brasil é vilão. A emissão do metano, né, cerca de 20%, tá? Então, ó, desenvolvimento da pecuária, especialmente a bovina. Então, são os gases, né, como eu falei, que os bois soltam lá. Aterros sanitários, né, com aquela queima de metano, você passa a noite aqui no aterro sanitário da terceira divisão ali, na Serrinha, você vê aquela chama 24 horas por dia ali, é um cenário meio tenebroso à noite quando você passa ali, né? É metano que está sendo queimado e jogado para a atmosfera. E as águas residuais, né? Líquidos como chorume, por exemplo, né? Que é um líquido que sobra lá do lixo. Esse chorume também é um grande emissor de metano. O óxido nitroso, quanto mais eu modernizo a agricultura para aumentar a produtividade, naturalmente eu vou emitir mais óxido nitroso a partir dos fertilizantes. A biomassa, aqui o Brasil tem parte na culpa, biomassa, né? Queima da lenha, queima do carvão vegetal, queima do álcool hidratado de cana. E os combustíveis fósseis novamente. E outros aqui, né, 14%, por exemplo, tem um gás, né, que é usado nas geladeiras, olha lá, né, no ar-condicionado, tá? É o gás freon. Ele também ajuda aí na composição, né, dessa camada, no engrossamento dessa camada que provoca o aquecimento geral da atmosfera. Os aerosóis, como por exemplo esses que nós utilizamos para dar cheirinho na casa, os solventes que a gente utiliza em pinturas, etc. Tudo isso acaba também contribuindo para o efeito estufa, tá? Ou aquecimento global. Bem, aqui tem os grandes vilões, né? Ó. Então, os grandes vilões. Grande vilão entre os grandes vilões é a China, né? Olha quanto que a China emite em milhões de toneladas de CO2. Vocês devem lembrar, a China, a fábrica do mundo, né? Ela depende muito do carvão mineral para mover a sua indústria, tá? Então, ela é a grande emissora. Logo, na sequência, os Estados Unidos, tá? Também a matriz energética dos Estados Unidos é muito suja, né? Baseada quase que inteiramente no carvão mineral e no petróleo para mover os automóveis, tá? Depois vem os outros países aí um pouquinho menos, né? Então, a Rússia, que faz um frio desgraçado, e os russos têm muito petróleo e muito carvão. Por isso eles acabam também utilizando aí essa fonte energética suja, tá? O Japão e a Coreia do Sul juntos aqui, né? Ó, Japão e Coreia do Sul, né? O Japão e a Coreia do Sul por conta da industrialização e por conta da ausência de outras fontes de energia. Eles tentaram usar o átomo, né, as usinas termonucleares, mas não deu muito certo, porque como tem muito terremoto, aí a instabilidade geológica acaba produzindo acidentes nucleares. A Índia, com seu carvão mineral e a sua gigantesca população, não é fácil, né, 1 bilhão de habitantes. Vamos lembrar a Alemanha, que é um importante país industrializado, né, o país mais industrializado lá da Europa. Aqui tem dois do Oriente Médio, que são grandes produtores de petróleo. Naturalmente, se você tem grandes reservas de petróleo, obviamente você vai usar esse petróleo para tudo, né? Para mover automóvel, mover termoelétrica, etc. Então tem aí o Irã e a Arábia Saudita, dois grandes produtores e exportadores de petróleo. Ainda na Europa, por conta da disponibilidade de carvão mineral e petróleo no Mar do Norte, o Reino Unido, a Inglaterra, e aqui, por conta da disponibilidade de carvão mineral, o Canadá. Então, vocês podem notar, vamos fazer um risquinho aqui. Aqui é o Equador, ó.
Pronto. Notem que os grandes poluidores estão no hemisfério norte, menos um, que é o Brasil. O grande poluidor do hemisfério sul é o Brasil. É o único grande poluidor aqui do hemisfério sul, porque nós queimamos a Amazônia, né? Para o avanço da nossa fronteira agrícola, a gente está tocando fogo aqui no nosso ecossistema, no bioma amazônico, tá? Tem gente que diz que o hemisfério norte é o hemisfério da energia suja e o hemisfério sul é o hemisfério da energia limpa, né? E que o Brasil deveria utilizar só energia solar, porque ele tem, ou principalmente energia solar, que ele tem a maior parte do seu território entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Então, é um grau de insolação muito grande. Você pode gerar toda a energia que o Brasil precisa a partir do Sol. E aí nós seríamos o hemisfério da energia limpa, né? Mas não é assim que acontece. Então, o Brasil é o grande poluidor aí por conta do desmatamento da Amazônia. Bem, Ô, professor, eu. se a gente perdesse uma parte considerável da Amazônia, quais seriam as consequências pra gente? A Amazônia, se nós continuarmos avançando sobre ela, nós vamos diminuir. Eu vou dar uma apagadinha aqui, só para te mostrar o que vai acontecer mais ou menos. Deixa eu passar uma borrachinha aqui. Vai acontecer o seguinte: boa parte da chuva que cai aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, vem da Amazônia. É a umidade que vem da Amazônia. Se nós tirarmos a Amazônia, nós vamos diminuir a quantidade de chuva sobre o Sudeste. O Sudeste vai virar uma zona semiárida e a região amazônica, por estar próxima ao Equador, vai virar uma espécie de cerrado. Sem contar, assim, isso é o que dizem os otimistas, né? Os pessimistas dizem que nós corremos o risco de provocar a desertificação da Amazônia. E a Amazônia, você sabe, com aquela cobertura vegetal, ela absorve boa parte do calor da atmosfera. Então, nós vamos aumentar ainda mais o aquecimento global pela redução da absorção do calor pela Amazônia. Então, nós vamos provocar um desastre ambiental que vai nos atingir e vai atingir os outros países todos do mundo, né? Uma outra coisa, a Amazônia, o solo amazônico é muito pobre, ele é arenoso embaixo. Se você tira a cobertura vegetal, o que tem lá embaixo não sustenta a fertilidade, a agricultura por muito tempo. Então é um erro tirar as árvores para colocar agricultura e pecuária, tá? Então nós vamos ter redução das chuvas aqui no Sudeste, né? E Ô, vamos ter. professor, Oi, diga. se a terra não é boa assim para plantio, então os caras já devem saber, né? Quem derruba. Sabem, mas Mas, então, eles negam tudo isso, né? Esse pessoal nega tudo isso. Eles querem ir avançando. É a nossa tradição desde o período colonial. Nós vamos começar a ver agora o açúcar, né? A questão aí da exploração do açúcar. Nós vamos ver que o objetivo do latifundiário brasileiro, de uma forma geral, é ir avançando com o latifúndio, é ir provocando a depredação ambiental, para ir explorando a terra, ir explorando as pessoas e ir enriquecendo o centro capitalista. Hoje, nós estamos avançando sobre a Amazônia, tem o arco chamado Arco do Desflorestamento aqui na Amazônia, para mandar soja para a China. Tá? Então, é para isso que nós estamos fazendo. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó, só um segundinho aqui, aproveitar essa intervenção de vocês, fazer uma coisinha aqui. Ó. Se nós pegarmos, por exemplo, cadê aqui? Aqui, imagem, eu vou só pedir para o computador me dar aqui, ó, pegar aqui para vocês verem, o arco do povoamento recente ou arco do desflorestamento. É para onde arco do desflorestamento. Pronto. É para onde está indo aqui, ó, a, a exploração da floresta amazônica. Né, ó? Olha aqui, que desgraceira.
Então, nós estamos avançando. Eita, virou cabeça para baixo. Eita, virou de cabeça para baixo. Pronto. Nós estamos avançando sobre a Amazônia. Mas que saco, né? Filha da mãe. Nós estamos avançando sobre a Amazônia para produzir soja para virar ração para os porcos lá da China. Porcos mesmo, né? Não estou fazendo nenhuma referência preconceituosa aqui. Então, essa área aqui, ó, que está marcada, é por onde nós estamos subindo para acabar com a Amazônia. Então, aqui é o Acre, né? Logo, logo a gente já vai avançar sobre essas áreas aqui. Ô, Ali professor, mas e os rios não vão atrapalhar, não? Porque ali é muito rio. tem bastante rio que, inclusive, vão diminuir o seu volume, né, em função da falta de chuvas que é produzido pela própria floresta. Por isso que a Amazônia vai virar uma espécie de cerrado, como ela já foi, né, em outras épocas, aí, muito antes de ter a floresta amazônica, ela já foi um cerrado. Então, nós estamos avançando com essa irresponsabilidade, né? Deixa eu colocar para a gente ver isso aqui. Nós estamos avançando com essa irresponsabilidade. E o mundo está avisando, né? Nós estamos indo para cima da Amazônia para plantar soja e colocar boi. E quando o solo fica ruim, a gente vai para outro ponto. E assim nós vamos indo. A Tá? gente empobrece um país no nosso, né, para enriquecer Exato. outros. Sempre. Aí depois, quando terminar o Brasil todo, pegar todo o terreno, eles vão para outro país, Aí praticamente. não sei para onde nós vamos, viu, bicho? Não tem para onde ir. Né? Professor, Oi. qual tá a porcentagem de desmatamento da Amazônia Ó, atualmente? isso, calcula-se que por minuto é alguma coisa em torno de 100 campos de futebol. Meu Deus. Nós estamos medindo por 100? minuto. 100 campos de futebol por minuto, né? Mais ou menos, tá? Mais ou menos daqui quantos anos que vai virar um cerrado assim, a Amazônia? Depende do ritmo, né? Se o ritmo não mudar, calcula-se alguma coisa em torno de 50 a 75 anos, acabou a floresta amazônica, né? Depende, são escolhas, né? São escolhas que as sociedades fazem. O que Mas mais vai sofrer vão ser os animais, né, professor? Que eu todo mundo vai acho morrer. e não, espécies extintas. Outra coisa, o jeito de ganhar dinheiro com a Amazônia era aproveitando essa biodiversidade, aproveitando os Sim, o bichos, turismo, né? alguma coisa assim, né? Turismo, exato, exato. Fazer E- expedição, esses Esse seria o negócios que dá certo. ganho dinheiro. Indústria farmacêutica, então você pegar os biodigestores que tem aí, a vida microbiana, inseto, etc, etc, e explorar dessa forma, né? Com preservação. Mas não é o que nós estamos fazendo, né? Até Podia porque não é fazer a nossa. tipo uma savana lá na África, né, professor? É De como eles dar fazem lá. visita, né? Isso, É. isso. Mas não é a nossa tradição, infelizmente. Né? O que a gente quer é fazer um negócio predatório, tá? Então, as consequências, só para nós irmos nos lembrando, né? Ó, derretimento de calota polar, porque aquele gelo todo que está preso lá, veja, gente, isso aqui é uma mudança assim de 0,1 grau na média da Terra já provoca derretimento, tá? E nós estamos falando em 1,5 grau, 2, no longo prazo. Então, derretimento de calota polar, derretimento de geleiras, né? Você pega o Monte Kilimanjaro, por exemplo, ou o Monte Branco, lá deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, lá na Europa, né? Você acaba tendo imagens assim absurdas, né? Tem a Deixa eu ver. Patagônia também, né? A Patagônia é onde tem a maior geleira atualmente, né? Sim. Também ela está recuando, acho que 5 quilômetros por ano, tá? Então, vamos ver aqui, ó, Monte Branco, depois do... Antes e depois, né? Quer dizer, Monte Branco, antes e depois do aquecimento global. Tem essas imagens aí, não vai aparecer, né? Mas são imagens assim impressionantes, né? Como nós temos a redução
das camadas de neve, né? Das chamadas neves eternas, que não são mais eternas, dentro dessas cadeias montanhosas. Tá? E essa água toda que estava lá presa sob a forma de gelo, desce, vai para o oceano, aumenta o nível geral dos oceanos e começa a produzir aí, ó, inundação de regiões costeiras. Continuar assim, a sua casa de praia, o seu apartamento lá, vai ser bem à beira-mar mesmo, né? Vai ser dentro do mar, tá? Além de alterações, né, no regime de chuvas, na quantidade de água disponível, etc., ao longo do planeta todo. Outra coisa, vai surgir um novo tipo de refugiado, que é esse cara aqui, ó, né, os refugiados do clima. Por exemplo, tem uma ilha lá na Oceania chamada Vanuatu, Vanuatu, tá? E outra ilha chamada Tuvalu. Vanuatu e Tuvalu. São duas ilhas lá da Oceania que estão desaparecendo. São dois países, tem bandeira, tem hino, tem gente, tem, enfim, e que estão desaparecendo. Por quê? O oceano está subindo e está cobrindo o país. Né? O país vai desaparecer nas águas do mar. E as pessoas que vivem lá têm que ir para algum lugar. Então, nesse momento, eles estão indo para as áreas um pouco mais altas. Depois, eles vão começar a ir para a Austrália, Nova Zelândia, Europa, vão começar a levar esse Ô, tipo de professor, refugiado vai eu aparecer vi que, mais. da... eu vi que daqui a alguns anos a Itália vai sumir do mapa também, né? A Itália, a Veneza, por exemplo, está Sim. sofrendo muito, né? Veneza, a cidade de Veneza, patrimônio histórico da humanidade, está sumindo mesmo, né? Está sumindo. Outra coisa, vamos lembrar que tem muito vírus, muita bactéria que está congelada nessas áreas aí, e com o derretimento elas vão voltar a circular, né? E já estão voltando e vão produzir novas doenças, vão produzir novas epidemias, novas pandemias, talvez até piores do que essas que nós estamos lidando agora, porque nós não temos anticorpos, já que elas estão congeladas lá há milhares de anos. E agora nós estamos soltando elas, né? A Netflix até explorou isso já numa série em que uma bactéria que transforma as pessoas em vampiro se solta lá das calotas polares, né? E começa todo mundo virar vampiro, né? É uma bobagem, né? Mas que serve para a gente refletir a respeito. Tá? Bem, depois tem aí aqui o arco do desflorestamento, né? Incorporado à nossa aula. E agora os exercícios, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos exercícios. O primeiro exercício é do Enem. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI, então, como a gente falou, né, 70, 75 anos, aumento da temperatura média no planeta entre 1,4 e 5,8 graus. Isso aqui vai ser uma desgraça. E vocês vão estar vivos, viu? Como consequência desse aqui, e vão estar velhinhos. Velhinhos, completamente patéticos, completamente desprezados pelos netos, então vocês vão sofrer isso aqui terrivelmente. Como consequência, brincadeira, como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de geleiras, que vai acarretar o aumento do nível dos oceanos e inundação de áreas litorâneas. Quer dizer, isso aqui é a visão do inferno, né? As mudanças climáticas para o fim do século XXI, então, aparecem aqui na letra B. Ó. Poderão interferir no ciclo da água, né? Então você vai ter mais água ou menos água, um desequilíbrio nesse ciclo da água, né? Que envolve mudanças aí de estado físico, o gelo virando água no estado líquido, com maior calor a água do estado líquido evaporando, né, e provocando chuvas em outras áreas. Então, maior quantidade de chuvas. Alternativa B. No exercício número 2, nós temos aí um coração, né, a Terra, o planeta Terra, com a forma de um coração, saindo fumaça aí por todos os lados. Um problema ambiental e seu efeito sobre a Terra, diretamente relacionados à charge
estão corretamente apresentados em qual opção? É a opção que fala sobre aquecimento global, tá? É a opção C. Olha lá. Intensificação do efeito estufa decorrente da queima de combustíveis fósseis pelas indústrias. Resulta em efeitos sobre a dinâmica das chuvas e dos ventos, além de alterar o nível de oceanos e extinguir espécies. Não tem nada a ver o CFC com isso, tá? CFC é camada de ozônio. Ele não provoca aquecimento global, ele provoca câncer de pele e câncer nos olhos. São os raios ultravioletas do tipo A e do tipo B. Enxofre e metano pela fertilização dos solos, queimadas que contaminam o lençol freático. Isso aqui tem a ver com chuva ácida, deposição ácida. Talvez o aluno fosse na ilha de calor. Ilha de calor, pessoal, é um fenômeno local. E o aquecimento global, o efeito estufa, é um fenômeno global. A ilha de calor é local, tá? Que nem quando a gente vai daqui para São Paulo, por exemplo, né, você percebe que em São Paulo tem uma ilha de calor, né? O calor emitido ali pelo ar-condicionado, pelos carros, pelas indústrias, o calor fica parado ali por conta dos prédios, por conta da falta de vegetação, do excesso de asfalto. Aí nós temos a ilha de calor. Aí a gente volta para Ribeirão Pires, dá aquele alívio, né? A temperatura diminui, a qualidade do ar melhora, a umidade do ar aumenta. Então esse aqui é um fenômeno local e esse aqui é global. Se algum aluno assinalasse a D, ele não estaria assim muito fora do contexto, né? Aqui é para mostrar que é um fenômeno local. O aumento no uso de produtos químicos, melhorar a produtividade da agricultura, contaminação do solo, poluição dos mananciais, não, o que está saindo aqui é fumacinha, né? Então não tem nada a ver também com aquecimento global. Então, por isso, a alternativa C é que deveria ser assinalada pelos alunos. O exercício número 3 traz duas questões. Então vamos ler ele aqui. Ó. O aquecimento global é uma realidade já admitida por cientistas de todo o mundo, mais ou menos. Estimativas otimistas, hein? Ó, estimativas otimistas, daqueles caras que acham que vai dar tudo certo, apontam que o aumento da temperatura vai ser de 1,5 graus. Outros, os pessimistas, apontam que a temperatura vai aumentar 5,8 graus, tá? Que é o pior cenário possível. Bem, qual o principal problema ambiental decorrente do aquecimento global? É o derretimento das calotas polares, que vai acarretar o aumento do nível dos mares, tá? Afetando regiões costeiras e tal, e problemas de desequilíbrio climático. Então, quem pegar só o amarelinho ali já está bom. Que medidas podem ser aplicadas? Claro, né, pessoal? A redução das emissões de gases estufa, né? Aqui, ó, redução da emissão de gases estufa, né, através da adoção de energias limpas, tá? Então, ao invés de usar petróleo, usar sei lá, o carro a álcool, ou tem que tomar cuidado também com a história do carro elétrico, porque às vezes a energia que move o carro elétrico foi gerada numa termoelétrica a carvão, né? Tá? Substituição dos combustíveis fósseis. Quero ver se você convencer a Shell, a Texaco a fazer isso, né? Redução do desmatamento em países, redução das queimadas, ó, tudo isso aqui contribui para a redução das emissões de gases estufa, né, e, naturalmente, a redução também do aquecimento global. Tinha até o famoso protocolo de Quioto, né, um acordo entre aí as nações para lentamente reduzir as emissões e, com isso, no final, reduzir o aquecimento global. Mas os dois principais emissores de gás estufa, Estados Unidos e China, se retiraram do protocolo de Quioto, né? Denegaram o protocolo de Quioto, fazendo com que ele se transformasse em letra morta, e a partir daí nós não temos como reduzir isso no curto prazo. É preciso responsabilidade.
Podia tirar, gente? Desculpa. Peraí. Caramba. Ó, deu para pegar as respostas? Deu pro. Deu? Tá. Então tá bom. Então é isso. Essa aqui, então, é a nossa aulinha de hoje. Eu não vou pedir resumo, não, dessa daí, não há necessidade. A partir das outras, talvez, tá? Mas nesse momento não há necessidade disso. Amanhã, repito, então não tem lição, né, de casa. Amanhã, nosso encontro vai ser... Amanhã, né? Nosso encontro vai ser sobre história e nós vamos começar a estudar a colonização portuguesa sob aspecto econômico a partir da exploração do ciclo do açúcar. Tá bom? Alguma pergunta? Só lembrando, né? Não. Que vocês têm o WhatsApp, não esquece. 964712214. Tá? Vocês entrem em contato e eu vou respondendo aí conforme vocês vão falando. Tem uma perguntinha aqui. Não tem nenhum resumo ainda de geografia, não. Tá? Na apostila 3, eu ainda não pedi nenhum resumo de geografia. Ok? Ok. Ok, professor. Então, tá bom. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Professor. Amém. Tchau. Até amanhã. Hasta luego. Tchau, professora. Até. Tchau, tchau, chicos.